de chuva, de ondas de calor, né? Eles têm sido cada vez mais frequentes e com um efeito cada vez mais profundo, né? Com uma devastação muito maior do que no período anterior, né? Então, é inegável que hoje a gente está numa situação de uma emergência climática que não é possível mais esconder, né? A gente viveu aí nesse último período secas gigantescas na Amazônia, enchentes no Rio Grande do Sul, ondas de calor, né? E isso tudo tem impactado de forma desigual, né? Tanto países, né? Então países do centro do capitalismo, países mais desenvolvidos, mais ricos, eles têm possibilidade de se proteger de um modo mais eficaz, não é que eles não sofram, mas eles têm possibilidade de se proteger de um modo mais eficaz do que países da periferia, como os países da América do Sul, como o Brasil, né? E dentro dos países, né, como o Brasil é um país continental e a gente sabe que ele tem ainda grandes desigualdades, né? Dentro do Brasil também a gente tem uma diferença de impacto desses eventos climáticos a depender da situação que a gente está aqui na sociedade, né? Então, regiões mais pobres do Brasil, das cidades, né, populações periféricas, trabalhadores e trabalhadoras, particularmente trabalhadores que estão em situações mais vulneráveis, são aqueles que sentem mais a emergência climática, né? Apesar de justamente esses segmentos serem os que menos contribuíram para a situação em que a gente chegou, né? Segundo a OIT, a emergência climática ela vai atingir cerca de 40% dos postos em nível global. E quais são as categorias de trabalhadores que mais vão sentir isso, né? São aqueles que trabalham na agricultura, são aqueles que trabalham a céu aberto, né? Então, o pessoal da reciclagem que também trabalha nas ruas, o pessoal do turismo, o pessoal da construção civil, o pessoal da agricultura, né? Porque é muito difícil você, numa onda de calor, numa situação de uma chuva torrencial, numa situação de ondas de frio, você poder trabalhar a céu aberto, né? Então, muito provavelmente, esses postos de trabalho serão aqueles que vão sentir de modo mais profundo, né, essa mudança climática. Agora, no Brasil, eu não sei se vocês devem estar acompanhando pelas notícias da imprensa, né? Mesmo categorias que não estão a céu aberto, elas também vão sofrer, porque a gente não está adaptado para esses eventos, né? A gente não tem edifícios adaptados para esse evento. Então, vocês imaginem, numa onda de calor, uma fábrica aguentar trabalhar lá dentro, né? E a gente viu também nesse último período, né, as escolas, hospitais, os hospitais que têm lá um refrigeramento, né, um controle de temperatura, não está dando conta de garantir o conforto térmico tanto para os trabalhadores como para os pacientes, né? Porque não dá conta dessa situação, né? Há 2 anos atrás, em Cuiabá, teve uma onda de calor e o consumo de energia foi tão grande que começou a cair a energia elétrica, né? Então, as pessoas não aguentavam ficar em casa, teve gente que foi dormir no carro, né? O comércio teve que fechar, porque sem condicionamento térmico nos comércios as pessoas não conseguiam trabalhar, começaram a passar mal. Então, para vocês verem o quanto, né, esse tipo de evento acomete, né, o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras na sociedade brasileira, né? A OIT também e a Organização Mundial da Saúde, né, eles destacam também que um conjunto muito grande das ocupações eles estão relacionados a processos produtivos ou de serviços que são altamente consumidores de água. Por exemplo, agricultura, né? Num cenário também de escassez de água, né? Então, como é que também esses postos de trabalho serão acometidos por esses eventos, né? Esses eventos, eles também têm um efeito negativo na produtividade, já que com a onda de calor, por exemplo,
numa escola, num hospital, numa fábrica, na rua, você vai ser muito menos produtivo. Não é possível você trabalhar uma jornada de 8 horas sob um calor intenso, né? Então, também tem alguma coisa como 2% das horas trabalhadas em nível mundial serão perdidas por conta desses eventos. Tá? Os países com déficit de trabalho decente são aqueles que mais vão sentir todos esses efeitos, né? E os governos, né, não sei se vocês têm acompanhado, né, o presidente Lula, assim que assumiu, ele retomou, né, uma série de políticas para procurar intervir nesse cenário de emergência climática. E tem 2 planos, dentro do plano clima tem 2 abordagens diferentes, né? Então, uma primeira abordagem é a da adaptação, ou seja, todos esses eventos que a gente já está vivendo precisa de um conjunto de medidas de adaptação, ou seja, a gente já está vivendo um cenário de aquecimento global, né? E como é que a gente vai enfrentar esses eventos, esse cenário de aquecimento global? Então a gente precisa se adaptar, a gente precisa de cidades resilientes, de moradias que resistam, que sejam confortáveis termicamente, né? Enfim, a gente precisa de toda uma drenagem para garantir que eventos de chuvas torrenciais não resultem em enchentes, enfim, a gente precisa que os trabalhadores, por exemplo, da agricultura, aqui eu acho que na economia solidária tem muitos segmentos que estão nessa parte da adaptação, né, que precisam de medidas para proteção diante de uma crise que já está instalada, né? Então esse é um conjunto de medidas que precisam ser pensadas. E de outro lado, o Plano Clima também pensa na mitigação e na transição, né? Então, a mitigação é como é que a gente pode repensar a nossa forma de produzir, a nossa forma de consumir, para que esse problema não se amplie ainda mais do que já existe, né? E nesse sentido, né, tem todas essas ações de descarbonização da economia, né, da produção, dos serviços, do nosso modo de vida, né? E que também vai ter impacto sobre os trabalhadores, né? Então, se a emergência climática ela atinge um conjunto de trabalhadores, né, as medidas de mitigação para a gente não ampliar esse problema ou talvez conseguir reduzir também vai impactar os trabalhadores, né? Eu acho que o David vai poder falar isso também, né? Mas se a gente vai transitar para outros setores menos poluentes, setores que hoje são considerados poluentes, eles vão ter uma redução na sua mão de obra, por exemplo, né? E os trabalhadores vão ser impactados. O Diese fez um acompanhamento dos trabalhadores de carvão e candiota, né? E foi um processo bastante difícil, né? Porque a gente tem aí uma diretiva de deixar de produzir carvão, de usar o carvão como uma fonte de energia. Só que, por exemplo, nessa região, os salários, em geral, da economia giram em torno de um salário mínimo. E os salários no carvão em torno de 4.500. Então, como é que você chega para um trabalhador e fala, olha, você vai ter que contribuir com a transição e você vai perder o seu emprego e o que vai ter de oportunidade de trabalho é um emprego de R$1.200, R$1.500 agora, o salário mínimo. Né? É nesse sentido que a gente coloca o debate da transição justa. Né? Não pode ser os trabalhadores a pagarem a conta pela transição. Né? A gente tem que pensar nessa transição, como é que a gente garante um desenvolvimento sustentável, né, pautado por processos produtivos e serviços que sejam, de fato, que não tenham impacto no ambiente, mas que também garantam um emprego digno e um salário digno para a classe trabalhadora, né? Então, eu acho que é essa pontuação que eu queria discutir aqui com vocês, né? A gente não nega a emergência climática, a gente não nega que a gente tem que fazer essa transição, agora não pode ser a classe trabalhadora a pagar a conta, porque a gente pagou muita conta, né? Então, se a gente vai transitar para um outro modo de produzir, a gente também precisa aproveitar essa oportunidade para transitar para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais igualitária, né? Aproveitar esse movimento para isso, né?
eu queria aqui, eu acho que a carta que a Anne leu, né, lembra muito uma frase que vira e mexe está aí nas camisetas, nos adesivos, né, sobre uma frase do Chico Mendes, que pelo menos eu sempre vi associada a ele, né, de ecologia sem luta de classes é jardinagem, né. Então, se a gente não coloca essa perspectiva da classe trabalhadora nesse debate, né, as desigualdades vão continuar, as desigualdades vão ficar aí, a gente vai transitar para um modelo ambientalmente sustentável, mas socialmente injusto, né? E quando a gente entra nesse debate, eu acho que é importante destacar que são conceitos que estão em disputa, né? As elites elas estão tentando dar um conteúdo para esse debate da transição climática, né? Os países ricos estão tentando dar um conteúdo para essa transição climática e por isso que a gente precisa incidir nesse debate, né? Então, os países pobres, né, têm destacado, inclusive, a necessidade dos países ricos pagarem a conta na transição, porque eles foram os principais responsáveis para a gente ter chegado aonde chegou, e de outro modo, não deixar que os países ricos, nos acordos internacionais, imponham limites ao desenvolvimento, porque aí o que eles falam é, olha, o mundo está acabando, né, o clima vai matar todo mundo, então vocês precisam ficar do jeito que vocês estão, vocês não podem mais investir em infraestrutura, em escola, em hospital, porque isso consome matérias-primas, isso, né? E o que a gente tem falado os países pobres têm o direito a se desenvolver, têm o direito a usar os seus recursos para o seu desenvolvimento, claro, observando aí questões de sustentabilidade, né? Então, um cenário, né, que particularmente para os trabalhadores, para o movimento sindical e tem sido muito tensionado, né, é de colocar o debate ambiental contra a geração de empregos e de trabalho decente, né? E muitas vezes de colocar a classe trabalhadora como inimiga desse debate, né? Quando a classe trabalhadora, ela é a principal interessada de que a gente consiga fazer a transição climática, né? Porque, como a gente tem visto aí em todos os eventos, né, quem tem sofrido mais é justamente os trabalhadores, os mais pobres, né? Anualmente sai um dado de mortes por eventos climáticos extremos, e quando a gente olha esse recorte, são os trabalhadores, é a população da periferia que está morrendo por esses efeitos, né? Então nós somos os mais interessados. Só que esse argumento de que a gente é que vai pagar a conta, a gente não pode aceitar, né? Um outro elemento que eu acho que é importante, inclusive, nesse debate, é que a gente pode gerar empregos sustentáveis e desenvolvimento. É possível, né? Hoje, o Brasil, a gente tem uma metodologia, eu não vou entrar aqui em detalhes, na página do DIESE tem materiais sobre esse tema, né, e de como a gente chega nessa classificação, mas a partir dessa classificação a gente olha para o conjunto de empregos da economia brasileira, né, e a gente classifica que 6% são empregos sustentáveis. Então, são empregos que estão em setores que são menos poluentes, enfim, né. Qual é o problema? Esses 6% de emprego, eles têm um déficit de trabalho decente quando a gente compara com a média dos empregos na sociedade. Então, os empregos que estão sendo gerados nessa economia verde, vamos dizer assim, eles têm menores salários, eles têm menos proteção trabalhista, menos proteção social, menos proteção previdenciária, menor participação de mulheres, enfim. Então, a gente não pode dizer que esses empregos são bons se a gente não junta trabalho decente com a questão ambiental, né? E, como eu disse, são só 6%, né? E o Brasil tem um potencial de gerar empregos verdes sustentáveis bastante grande, né? Particularmente na economia solidária, né? Então, setores como saneamento básico, agricultura orgânica, energias renováveis, regeneração de áreas degradadas, reflorestamento, turismo ambiental, pecuária familiar, bioeconomia, a Anne falou, né, esqueci o nome agora, apresentei uma proposta dessas da cadeia, não,
Não, eu vou lembrar daqui a pouco. Do Complexo Industrial da Saúde e do Biocombustíveis, né? Então, todos esses setores... Economia circular. Eu apresentei uma proposta dessa no Conselhão e não conseguia lembrar o termo. Economia circular. Então, todos esses setores, o Brasil tem uma capacidade gigantesca de gerar oportunidades de emprego, né? E, na nossa avaliação, deve ter um investimento grande nesses segmentos, né? Acompanhado, é claro, de um trabalho decente, de que a riqueza produzida a partir desses segmentos seja distribuída de forma igualitária, né? Como eu falei, né, aqui para encerrando, que faltam 3 minutos, né, os conceitos eles estão em disputa, né, o debate, transição energética, transição ecológica, descarbonização, transição justa, né, as empresas, as elites, né, elas já têm se apropriado desse termo da transição justa como se fosse um termo que, de fato, eles estivessem preocupados, né. E qual é a nossa preocupação, né? O presidente Lula, quando ele assumiu, ele criou um conjunto de espaços para debater o tema da transição ecológica, né? Então, se vocês forem ver, vários ministérios têm algum tipo de ação, algum tipo de política, né? A gente tem a transformação ecológica, a gente tem o plano clima, né? Que são os que estão mais destacados, né? E em vários dessas políticas tem lá a transição justa. Só que na nossa avaliação ela está solta no ar, né? Em alguns documentos a gente só encontra o termo transição justa, sem dizer o que é então a transição justa, como efetivamente o Brasil vai implementar uma transição justa. E às vezes tem até coisas que são contraditórias entre um documento e outro. Então, o que a gente tem discutido é a necessidade de ter uma política de transição justa. Ou seja, essa política nacional ela vai dizer o que qual é as diretrizes para garantir essa transição justa. Para que trabalhadoras, comunidades, né, quilombolas, enfim, o conjunto das pessoas que de fato estão sentindo isso na pele de forma mais agressiva, né, possam de fato transitar para uma sociedade justa. Então essa é uma primeira questão, né, de ter uma política nacional de transição justa e também de ter um protocolo para situações de emergência, porque nas situações de emergência a gente viu que municípios, estados, né, demoraram a responder e muitas políticas não tiveram efetividade. Então numa situação de uma emergência climática, né, de um evento extremo, qual é o protocolo que vai ser porque isso é de interesse nosso, porque a gente é que sofre mais diretamente e primeiro de forma mais profunda, né? Então, qual é o protocolo para os trabalhadores da economia informal, da economia solidária, para quem não pode trabalhar durante aquele período, para quem tem financiamento imobiliário, enfim, um conjunto, né, para quem ali perdeu a sua casa, enfim, a gente tem um conjunto de medidas que numa situação de um evento extremo, elas já deveriam estar sendo pensadas e esse protocolo ser destacado. Então, esses são 2 elementos que a gente imagina que seria importante, né, destacar. E nesse debate da transição justa, né, o que a gente tem visto das experiências internacionais é que quando esse debate da transição justa ele é associado ao diálogo social, a um plano de desenvolvimento, à interação com as comunidades, a financiamento e a políticas públicas ativas, ele de fato tem sucesso por uma transição ecológica, né? E aí eu queria, acabou meu tempo, mas eu queria só destacar aqui sobre a COP, né? Que eu acho que é a COP eu acho que é um evento muito importante, né, e que vai aí dar uma visibilidade para esse tema muito grande. E eu acho que a gente tem que, daqui até a COP, na COP, ter toda uma incidência, né, e eu acho que a gente consegue, com isso, acumular para a gente continuar, né, para a gente ter aí uma ampliação desse debate e poder continuar, pós-COP, a manter essa mobilização em torno desse tema, né. Bom, o que a gente tem destacado, né, do que pode ser temas relevantes na COP que a gente deveria intervir, né? Bom, a COP29, ela terminou com um pequeno acordo em relação ao financiamento climático, né, de aí 300 bilhões por ano para o financiamento
financiamento da transição climática, né? Algumas questões preocupam a gente, porque a gente sabe que as soluções de mercado para a transição climática, elas podem transformar bens que hoje são comuns para toda a humanidade em bens de mercado. Então, esse é um primeiro elemento que a gente se preocupa na questão do financiamento, né? Mas, enfim, a COP29 avançou um pouquinho na questão do financiamento, né? E o que vai ser discutido, então, na COP30, né? A redução das emissões do gás de efeito estufa, a adaptação às mudanças climáticas, né? Então, aqueles dois dimensões que eu falei do plano clima, né? A questão do financiamento climático para países em desenvolvimento, né? Então, teve um pequeno avanço na COP29, mas ele precisa avançar, né? Como é que a gente, de fato, investe em tecnologias de energia renovável e de soluções de baixo carbono? Então, da onde vem o dinheiro para a gente investir? A gente sabe que o Brasil é um país que, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, ele tem um gap em relação, ele tem uma perda, né? Ele tem uma diferença em relação aos países centrais. Aqui a gente tem uma dificuldade maior de promover os desenvolvimentos tecnológicos, então a gente precisa de recursos para fazer isso, né? A preservação das florestas e da biodiversidade, né, e considerar isso como um bem comum, né, e a questão da justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas, né. Então, esses são alguns temas que serão discutidos na COP. Agora, de novo, sem a nossa intervenção, eles podem resultar em medidas que, de fato, não transitem para uma questão de justiça social, né. Então, por isso que é fundamental que a gente se aproprie, que a gente crie, inclusive, unidade em torno dos diversos segmentos da classe trabalhadora, tanto os formais, informais, economia solidária, né? Para que a gente consiga, de fato, ter uma visibilidade grande desse tema nesse espaço. Obrigada, pessoal.